Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Diga amém outra vez. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar-se, por favor. Eu iniciei na terça-feira passada uma sequência de mensagens aqui sobre as Sagradas Escrituras. Estamos na primeira etapa e eu não consegui concluir, vamos concluir hoje. Vamos ficar mais algumas semanas só falando sobre a Bíblia, não é a Bíblia como livro. Conhecer a nossa base, o fundamento da nossa fé. Lucas diz que um dos segredos da igreja primitiva é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá? Depois que nós concluirmos essa sequência sobre as Sagradas Escrituras, um mini curso bíblico, nós vamos avançar e eu vou falar de uma outra doutrina fundamental da nossa fé. E vamos ficar alguns dias assim. Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia e eu acho lamentável uma igreja sem conhecimento fundamental da fé que ela mesma professa. Na semana passada eu comecei falando com os irmãos aqui desse texto e eu vou repetir só uma exegesezinha rápida de 2 Timóteo 2,15, que Paulo começa dizendo: procura. Diga comigo, procura. Só mais uma vez, procura. O verbo procurar que Paulo usa aqui é se esforce, se esmere, seja zeloso, faça arder no seu coração. O quê? Apresentar-se a Deus. Muitas vezes nós queremos nos apresentar bem diante das pessoas, mas aqui o que Paulo está dizendo a Timóteo é: procura apresentar-te a Deus. Aprovado. O termo aprovado que Paulo usa aqui, dokinos, é o mesmo verbo grego utilizado para falar dos metais quando eram provados no fogo para testar a sua genuinidade antes que eles fossem comercializados, transformados em moedas ou transformados em joias. Então, quando ele diz obreiro aprovado, ele está falando daquele que passou pelo teste, da pessoa que foi testado no fogo, que foi provado. Tiago 1,12 diz que bem-aventurado é o homem que é provado, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Então Paulo está falando de passar pelo teste diante de Deus. E é interessante que a palavra obreiro que ele usa aqui é trabalhador, aquele que faz uma obra para Deus. Agora, como é que eu apareço diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar? Manejando bem a palavra da verdade. O que Paulo está defendendo é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, manejá-la bem, para que sejamos orientados por esta palavra, pela ação do Espírito Santo. Eu disse aos irmãos aqui semana passada que a Bíblia Sagrada é o livro que contém os pensamentos de Deus em relação ao homem.
A Bíblia Sagrada é o livro que revela o futuro dos salvos e o destino dos incrédulos. Seus mandamentos são santos, suas verdades são imutáveis, seus princípios são inegociáveis. Para o crente, a palavra de Deus é bússola, é luz, é martelo, é mapa, é balança, é parâmetro, é constituição. Eu já disse aos irmãos que a Bíblia, embora algumas pessoas queiram, a Bíblia não é um livro romântico. Não é. A Bíblia é a constituição do céu. Ou seja, o cidadão que quer ir morar no céu precisa conhecer a Bíblia, porque a regra que guia o cidadão do céu é a Bíblia. Então presta atenção. Quando algo que está na Bíblia se torna antiquado, ridículo, ultrapassado, obsoleto, sem graça, presta atenção, é porque a constituição dela não é da terra, é do céu. Então aquilo que é lei no Brasil não é necessariamente lei no Canadá. Aquilo que é lei no Canadá não é necessariamente lei no Japão. Você pode dizer, mas isso aqui é ridículo. Pode ser ridículo, mas é lei. E como você vive no Brasil, você precisa se submeter a uma lei ridícula. Então presta atenção. Tem coisa na Bíblia que você pode achar ridículo, mas é porque é lei para quem vai morar no céu. Se você pretende permanecer morando na terra, pode reformar a Bíblia, pode, qual é o termo? Atualizar a Bíblia, pode mexer no texto, porque você é cidadão que vai ficar morando na terra. Mas se você é cidadão que vai morar no céu, não mexe na Constituição, porque ela é lei para aqueles que vão morar no céu. Está entendido? Só isso. Então, às vezes ela parece antiquada mesmo, porque ela é uma lei não para cidadãos daqui. É lei para os cidadãos do céu. Você conseguiu me entender? Quem me entendeu, diga amém. Ok. Semana passada eu falei com os irmãos aqui do ponto 1 do nosso estudo sobre o livro. Estudamos um pouco sobre o livro, a Bíblia como livro. E eu disse aos irmãos que a Bíblia foi dividida em Antigo e Novo Testamento e em capítulos pelo arcebispo de Cantuária em 1227. Ou seja, o texto sagrado era texto corrido, não era dividido em capítulos, versículos e em 2 tomos, Antigo e Novo Testamento. Era um livro só. Eram rolos que representavam cada um dos livros que o compõem, que a compõem. Em 1551, ela é dividida em versículos. Por que eu estou dizendo isso? Porque também está na moda, e alguns acham que isso é moderno, dizer que o Antigo Testamento não serve para nós. É uma tentativa de invalidar o Antigo Testamento. Só serve o Novo. Quando, na verdade, o Novo Testamento repete por N vezes textos do Antigo Testamento, chancelando, respaldando, confirmando o que está lá. O que nós temos que entender, e eu disse aqui semana passada, quando você lê a Bíblia, você tem que fazer 5 perguntas. Quais? Quem disse? Por que disse? Para quem disse? Em que contexto disse? E como isso se aplica a mim? Então, quando você lê a Bíblia, quem está falando naquele texto? Segundo, por que está falando? Então, precisa analisar o contexto. Quem está falando? Para quem está falando? Por que está falando? Qual o contexto, o cenário que está sendo dito? E como isso se aplica a mim?
Do contrário, você vai ficar lendo a Bíblia apenas como ler horóscopo, só vale para o dia do seu signo. Vai ficar lendo a Bíblia como ler fofoca na internet, até surgir um assunto novo, aquela fofoca é válida. E a Bíblia Sagrada não é um livro com tempo de validade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. No outro texto, o Senhor diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Então, estudei com os irmãos na semana passada que o Antigo Testamento hebraico é diferente do nosso. De que forma? O nosso tem 39 livros, o hebraico tem 22. Não significa que tenha menos conteúdo, que a nossa foi acrescida, não. A questão é que livros que na nossa Bíblia são 1º e 2º, como 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos reis, 1º e 2º das crônicas, na Bíblia hebraica é um livro só, o livro das crônicas, o livro dos reis, o livro do profeta Samuel. Esdras e Neemias é um só livro, mesmo porque cronologicamente tratam do mesmo período, o período pós-cativeiro. E os profetas menores na Bíblia hebraica formam um só livro, um só tomo, que são chamados de Torá, diga comigo Torá, que se refere ao Pentateuco, a lei. Evim, diga comigo Evim, escreve-se Ebim, pronuncia-se Evim, que se refere aos profetas. E Ketuvim, diga comigo Ketuvim, que se refere aos escritos gerais do Antigo Testamento. A nossa Bíblia está dividida em 5 tomos, o Antigo Testamento. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, se refere à lei mosaica. Diga comigo Pentateuco. Aprende porque é aula. Se você não trouxe caneta e papel, foi porque não quis, eu pedi para trazer. O segundo tomo que forma o nosso Antigo Testamento, História, são os livros históricos, que vão de Josué até o livro de Ester. Terceiro tomo, Poéticos, de Jó a Cantares de Salomão. Quarto tomo, Profetas Maiores, que vai de Isaías a Daniel. E profetas menores que vai de Oséias a Malaquias. Por que são chamados de profetas menores? É porque eles são menos importantes? Não, porque o tempo do ministério, o período que eles desenvolveram o ministério, foi um período menor do que aqueles que são chamados de profetas maiores. Está entendido? Diga amém. Novo Testamento, o nosso Novo Testamento está dividido também. 5 ou 4, vamos lá. Evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos. Por que são sinóticos? Porque eles fazem os mesmos relatos. Por que às vezes existe a variação de um relato para o outro? Por causa do público para quem o evangelista escreveu. Eu disse aos irmãos aqui semana passada, Mateus escreveu para os judeus. Por isso ele começa o livro falando da genealogia de Jesus, porque Mateus apresenta Jesus como rei. E um rei precisa ter genealogia. Marcos escreveu para os judeus da dispersão, chamados de judeus da diáspora. Enquanto em Mateus Jesus é rei, em Marcos Jesus é servo. Por quê? Porque Marcos está escrevendo para escravos, para dispersos, para cativos, gente desterrada. Então ele apresenta Cristo de modo que o judeu que está disperso se identifique com Cristo dentro do cenário que ele próprio está vivendo. Já Lucas fala de Jesus como o Filho do Homem. Por isso que Lucas repete tanto a frase Filho do Homem. Lucas está escrevendo para os gregos, ele é médico, é doutor, é intelectual. Então Lucas está escrevendo para aqueles que são o berço do pensamento ocidental. E já João, o evangelista, escrevendo para os romanos, apresentando Jesus como o Verbo, como o Deus imortal, como o Deus eterno. Se o irmão lê Ezequiel e Apocalipse, você vai ver que ao redor do trono de Deus existem 4 seres viventes. Um tem o rosto de um leão, o outro tem o rosto de um boi,
o outro tem o rosto de um homem e o outro tem o rosto de uma águia. Aqueles 4 seres viventes da visão de Ezequiel e da visão de João no Apocalipse representam os evangelhos, representam o próprio Cristo, que é rei, é servo, nasceu como homem e é Deus, é divino, é Senhor e é eterno. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, pastor, para que é importante entender isso? Para você entender, por exemplo, por que Mateus usa uma linguagem para falar da hora e Lucas usa outra. Eles estão tratando com públicos diferentes. Tudo isso nós estudamos aqui semana passada. E eu disse aos irmãos, a grande questão daqueles que leem a Bíblia, isso é uma questão minha também, essa é uma demanda que eu tenho. Como eu faço para conhecer as Escrituras? Como eu faço para conhecer a Bíblia? E aí eu falei aqui sobre manejar bem. E eu disse 2 coisas, hoje eu vou falar mais 2, a gente vai encerrar. O que eu faço para conhecer as Escrituras? A primeira coisa que eu falei ontem terça-feira passada, nós precisamos de sensibilidade espiritual. Se a Bíblia é um livro de inspiração divina, olha bem para mim, e eu creio assim, para não ficar dúvida, porque eu coloquei um sim, e eu creio assim. Se a Bíblia é um livro de inspiração divina, então para compreendê-la, nós precisamos de auxílio do seu autor. Quem é? O Espírito Santo. Alguém diz assim, já falei disso, estou só reprisando para você pegar a linha de raciocínio. Alguém diz assim, mas cada um interpreta a Bíblia como quer. Se quiser. Porque a Bíblia não suporta interpretação pessoal. Ela tem uma mensagem central. Ela tem uma mensagem própria. E não cabe na Bíblia aquela interpretação baseada nas minhas crenças individuais. Ainda quando a Bíblia contraria o que eu acredito na vida e contraria aquilo que eu quero, ela continua sendo a palavra de Deus e essa é a palavra. Quer desobedecer? Vai legal, mas vai sabendo que você está atravessando a faixa de segurança. Então, para compreender a palavra de Deus, eu disse aqui, nós precisamos de sensibilidade espiritual. Jesus diz, o Espírito Santo vos fará lembrar. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Quer conhecer a Bíblia? Quem quer conhecer a Bíblia? De verdade. Faz assim. Okay. Acredite, conhecer a Bíblia gera um peso para você que você não faz ideia. Porque agora ela começa a sensibilidade espiritual. Aceitar o Espírito Santo te guiar. E presta atenção. Sensibilidade espiritual e aceitar a direção do Espírito na compreensão das Sagradas Escrituras não significa criar revelações próprias para a Bíblia. Eu vou repetir, ela tem uma mensagem central. Ela tem uma mensagem fundamental. Então, não pode ser agregado a ela o meu pensamento. Eu preciso pregar aquilo que ela diz. Se você tem revelações pessoais de Deus, não tente transformá-las em doutrina. A experiência pessoal, por mais bela que seja, não se torna doutrina cristã. A experiência serve para mim e para o outro, se for o caso, como testemunho. Mas como regra de vida, a palavra de Deus é mais do que suficiente. Entendeu? Diga amém. Segundo, eu falei aqui semana passada, para conhecermos a Bíblia, precisamos evidenciar, valorizar o ministério de mestres na igreja, o ministério do ensino.
E eu disse aqui, vou repetir, Efésios 4:11, Paulo declara que Deus deu à igreja 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Mestres são aqueles que se esmeram no ensino sistemático das Sagradas Escrituras. O culto da palavra, hoje, culto de doutrina, é o culto que nenhum crente que se respeita deveria perder. Por quê? Porque é a chance que eu tenho de aprender a palavra de Deus de maneira sistemática. A escola bíblica é o culto que todo crente deveria participar, porque é aula, é ensino. Eu disse aqui para os irmãos, alguém me chegou um dia desse, me indique uma escola teológica boa. Indico. Você frequenta a escola dominical? Não, senhor. Quer uma escola teológica para quê, irmão? Valorizar o aprendizado da palavra, valorizar o ministério dos mestres da igreja. Pedro diz na sua epístola, capítulo 3, versículo 18, assim: crescei na graça e no conhecimento. O Senhor diz através de Oséias, no capítulo 4, versículo de número 8, assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E é muito interessante observar que quando Deus, em Oséias 4, reclama que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento, ele não culpa o povo, ele culpa o sacerdote. É só ler o texto todo. Porque os sacerdotes não estavam ensinando, não estavam orientando o povo segundo a palavra e os preceitos de Deus. E cá entre nós, louvado seja Deus, e digo isso debaixo do sangue de Jesus, esta igreja tem muito que celebrar e agradecer a Deus, porque Bíblia é o que você recebe aqui até empanturrar. Se você não come, é porque está igual um menino birrento, que quando trava a boca não quer a comida que pai e mãe estão dando, mas alimento tem. Dá um toque de leve no seu vizinho para ele assim: come. Come. Irmão Carlos está aqui mencionando que nós temos aula toda semana. Come, aprende, recebe, seja orientado pela palavra de Deus. Vamos lá. Terceiro, agora dando sequência. O que eu faço para conhecer as Sagradas Escrituras? Dedicação à leitura. Quero conhecer a Bíblia, mas não me disponho a ler, a estudar, a pesquisar. Quero conhecer a Bíblia, mas sou viciado em PF. O que é PF? Prato feito. Vou para a internet pesquisar e sequer confiro as referências bíblicas. Irmão, quando eu comecei a pregar, 30 anos atrás, para você pesquisar, irmão, para estudar, era um Deus nos acuda. Eu ainda tenho meus 2 livros de pesquisa, Pequena Enciclopédia Temática da Bíblia e Teologia Elementar. Era o que eu tinha. Não mais você comprava umas Bíblias com concordância bíblica extremamente limitada. Hoje, esses dias um amigo estava me apresentando uma plataforma de esboços bíblicos que ele assinou, que ele quer fazer uma mensagem sobre santificação. Quando ele coloca o tema, a plataforma joga para ele todas as referências bíblicas sobre santificação e ainda traz para ele 20, 30 livros para ele ler, com as páginas específicas que ele vai ler, para ele agregar conteúdo. Está pronto. Ai, minhas noites,
Eu com esse bolo 30 anos atrás. Se viesse feito desse jeito 25 anos atrás, eu tinha escalado a terra. Eu estou reclamando desse privilégio? Não, eu estou parabenizando esta geração que tem todos esses acessos e agradecendo a Deus que chegou em tempo para mim. Mas o que eu quero te dizer é que não há conhecimento bíblico sem disposição de ler, pesquisar, estudar. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Para observar o meu caminho de acordo com a palavra, eu tenho que ler. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu disse para os irmãos aqui terça-feira que o tempo do cativeiro babilônico seria de 70 anos. Quantos anos? Quantos? 70. É incrível. Já havia completado os 70 anos e o povo continuava no cativeiro. Pastor, se o tempo era de 70 anos, por que o povo continuava no cativeiro? Porque quando você não tem conhecimento da liberdade que Deus já declarou sobre você, você permanece cativo. Aí Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel diz assim: eu encontrei nos livros, pela leitura dos livros. Deixa eu ler o texto para eu fazer a menção exata do que Daniel está dizendo para nós no capítulo 9, versículo de número 2. Ele menciona a sua percepção através da leitura. Daniel capítulo 9, versículo 2, ele diz: no primeiro ano do seu reinado, do reinado de Dário, ou de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele descobriu pela leitura que o tempo do cativeiro já havia se cumprido. Ei, tem coisa na sua vida que já poderia estar resolvida, mas porque você não ler, não pesquisa, não averigua, você não alcança a bênção, o beneplácito, porque não se dá o trabalho de ler, pesquisar. Aí eu falei aqui de uma mulher que recebeu a visita do Charles Spurgeon. Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores, e ele foi chamado para visitar uma senhora na periferia de Londres. E quando chegou lá, ela morava em um barraco construído sobre um esgoto a céu aberto. As baratas e os ratos caminhavam, ela estava definhando, morrendo, moribunda. E enquanto ele conversava com ela, ele viu na parede um quadro emoldurado, e ele foi ler o quadro. E quando ele terminou de ler o quadro, ele perguntou para aquela senhora: a senhora sabe ler? E a senhora disse: não, eu não sei ler. E ele perguntou: quem lhe deu esse quadro? E ela disse, resumindo aqui para a gente avançar, porque eu já testemunhei isso terça-feira passada: a minha mãe serviu a uma família nobre de Londres. Serviu aquela família até que morreu a matriarca, aquela geração, e então a minha mãe morreu, e eu continuei servindo aquela família, e servi aquela família até que a última filha da família morreu, e antes de morrer, ela me entregou esse papel enrolado, amarrado com uma fita. Quando eu abri o papel, eu achei lindo, mandei colocar num quadro, e coloquei aí na parede. Spurgeon olhou para aquela senhora e disse: esse papel que aquela senhora lhe deu é um testamento. Ela transferiu para a senhora toda a fortuna da família, lhe fez herdeira única de todo o patrimônio, castelos, barras de ouro, fazendas, rebanhos, gado. A senhora foi colocada na posição dos nobres e está morrendo na miséria, porque não sabia ler aquilo que lhe foi
entregue. Então você quer conhecer a Bíblia? Dedique-se à leitura. Há um tesouro escondido na cabeceira da sua cama. Há um tesouro escondido na prateleira da sua estante. Há um tesouro escondido no seu porta-livros. Há um tesouro escondido na sua mala. Há um tesouro escondido na sua casa e você não viu. Eu me lembro de um pastor que me disse uma vez que ele não tinha paciência de estudar para preparar a mensagem que iria pregar. E ele disse assim: quando eu começo a ler, as minhas pernas adormecem. Hoje eu diria para ele: procura um médico, faz um tratamento de circulação, você está com problema de saúde, e vai estudar a Bíblia. Tem uns que chegam na igreja na hora do culto, durante a oração, está tentando descobrir o que vai pregar. Olha, irmãos, eu não estudei, mas a Bíblia diz que Deus vai me revelar. Ô lerdo, está escrito assim, ó, o Espírito vos fará lembrar. Se o Espírito vai fazer lembrar, é porque você viu, você leu, você pesquisou, aí ele traz. Paulo diz a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 13, assim: persiste em ler. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler e estudar e exortar até que eu vá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras. Desde quando? Não ouvi. Desde quando? A infância. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio e entendido. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para corrigir e para redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda a boa obra. Quando foi que Timóteo começou a aprender a Bíblia? Desde a infância. Fala sério, eu vou fazer essa pergunta constrangedora. Você lê a Bíblia com seus filhos? Conversa sobre a Bíblia com eles? Quem foi que ensinou a Timóteo a Bíblia desde a infância? Pastor, mas também, né? O cara tinha Paulo como mentor. Você já pensou, já imaginou um mentor como Paulo? Mas o mentor de Timóteo antes de Paulo foi a sua mãe e a sua avó. Está lá no capítulo 1. Dona Eunice, a irmã Eunice e a irmã Lloyd foram as mentoras, educadoras, discipuladoras da criança que se tornou jovem e agora era pastor. E Paulo assimila Timóteo e o instrui para o ministério. Mas as sagradas letras ele sabe desde a infância. Sou de uma época que meu pai viajava e o presente que meu pai trazia para mim era Bíblia Mirim. Bíblia Mirim. Os presentes que eu ganhava me apontavam para a Bíblia. Quer saber de uma coisa? Tem uma irmã minha que tem um trauma de uma música de Luiz de Carvalho. A música diz assim, ó: Bíblia Sagrada, eis a palavra de Deus, eis o livro da jornada dos que seguem para o céu. Por que ela tem trauma dessa música? Porque meu pai queria tanto que a gente aprendesse a Bíblia, que até quando ele dava uma surra na gente, depois ele mandava ler a Bíblia em voz alta. Terminou de me dar 6 bolos, que meu pai gostava de uma palmatória, e tinha 2 lá em casa, e as 2 tinham nome. Até o dia que eu dei fim nas 2. Até hoje ele procura. A bicha era cruel demais, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Quando terminava, agora vai lá e lê o Salmo 23. Em voz alta. O Senhor, meu pastor,
lê direito, senão apanha de novo. Cruel. E ainda botava Luiz de Carvalho para cantar essa música. Eu não estou dizendo para você bater no seu filho, nem estou dizendo para você bater no seu filho e mandar ler a Bíblia. Eu só estou dizendo que desde a infância eu fui direcionado, apontado para querer aprender as Sagradas Escrituras. De modo, queridos, que hoje eu tenho quase meio século de vida, não conta para ninguém. Meus 50 chegarão daqui a pouco, mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia Sagrada. Não vem para cá ocupar meu tempo com nada menos do que a Bíblia. A Bíblia é o pão que alimenta a alma. Você passa por turbulências, tribulações, enfia a cara no poste, mas a palavra é quem aponta o caminho, te ensina a direção, alimenta a tua alma, renova a tua esperança. Eu falei essa semana com uma irmã que está fazendo um tratamento de saúde muito sério, muito melindroso. E ela disse: eu quero lhe agradecer, porque ai de mim se eu não estivesse sendo alimentada pela Bíblia cada dia que sento para receber a palavra de Deus. Então, dedique-se à leitura, queira, deseje, anseie. Jeremias 15:16, o profeta diz: achando eu as tuas palavras, logo as comi, e elas foram um gozo e alegria para o meu coração. Pedro, capítulo 2, versículo 2, da primeira epístola que leva o seu nome, Pedro diz assim: desejai, olha que coisa linda, desejai, e desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, olha o que Pedro faz, não falsificado, para que por ele vocês cresçam. Qual é o leite que Pedro está falando? Isso aqui, ó, é leite para a criança recém-nascida. Só que Pedro diz, leite não falsificado. Eu disse aqui semana passada de gente que está ouvindo, mas não analisa de quem ouve. Não tome água de esgoto pensando que é água de filtro. Não coma comida morfa, pensando que é pão quente. Olha bem para mim, quando o assunto é Bíblia, seja exigente. Você vai no restaurante e se você encontrar um fiozinho de cabelo no prato, você devolve, não quer pagar. Que dá um sanduíche com a perninha de barata. Qual é o problema? A mosca cai no suco, o que você faz? Devolve. Se a comida que tem efeito temporário, você não aceita que venha com perninha de barata, com cabelinho do servidor, com a mosca no suquinho, por que a comida permanente você quer comer de qualquer jeito? Seja exigente e queira a palavra pura, evangelho puro, alimento puro. Aleluia! Queira, dedique-se à leitura. Já vou terminar. Penúltimo lugar. Se eu quero conhecer as Escrituras, o que é que eu faço, pastor? Sensibilidade espiritual. Valorizar o ministério dos mestres na igreja. Dedicar-se à leitura. Quarto, pesquisar a língua materna do texto. Por que isso? Pastor, eu não sei grego. Eu não sei hebraico. Ok, você não tem que se tornar um erudito do grego, um erudito do hebraico. É aí onde a gente volta para o ponto anterior. Dedique-se à leitura e valorize o ministério de mestres na igreja, porque aquilo que eu não sei, há alguém que sabe mais do que eu. Você precisa entender que na tradução, alguns termos ganham conotações que podem soar diferente daquilo que foi apontado. É preciso compreender
que o vocábulo, o texto, o termo original te dá uma luz mais ampla para a compreensão. É por isso que você deve ler e valorizar o ministério dos mestres. Na igreja existem alguns mestres sérios, que se impõem, que pregam o evangelho com responsabilidade e com temor. Eu poderia citar alguns textos aqui que eu já vi gente ministrando e falando e que destoa, mas eu não vim aqui para corrigir a pregação de ninguém. Eu estou orientando a igreja da qual eu sou pastor e dizendo para você: leia, estude, pesquise naqueles que sabem um pouco mais do que você. Isso vai te dar luz para o texto. Isso vai trazer compreensão mais ampla do texto. Deixa eu dar um exemplo. Paulo chega em Atenas e ele vê uma multidão de altares, e lá está o altar ao Deus desconhecido. Aí a gente diz assim: aquele altar foi escrito para o Deus de Israel, de quem eles não sabiam o nome. Não, gente, não foi. O filósofo diz que era mais fácil encontrar um altar em Atenas do que um devoto. Eles tinham altares para todas as divindades que eles já tinham ouvido falar o nome. E quando eles esgotaram todos os nomes e edificaram altares para todos, eles pensaram mais ou menos assim: quer saber? Se tiver algum Deus que a gente não sabe o nome, está aqui o altar para ele, ao Deus desconhecido. Paulo é quem usa de uma sabedoria espiritual extraordinária, e ele chega lá e pega o gancho e diz: esse Deus a quem vocês mencionam sem conhecer é o Deus que eu vos apresento. O que Paulo está dizendo é: nesse panteão de deuses que vocês estão adorando, tem um que vocês não conhecem, e esse é o verdadeiro, esse é o Deus eterno, esse é o Deus poderoso. Aí ele apresenta Cristo Jesus vivo e ressurreto. Quer ver um outro exemplo? Paulo escreve aos Coríntios assim: não é bom que a mulher tenha cabelo curto, ou que ela seja sem cabelo. O texto na verdade é que ela seja careca. É isso que Paulo está dizendo, porque não é honroso. E não é bom, não é honroso para o homem ter cabelo longo. O que Paulo está dizendo? Ali era Corinto, gente. Corinto era a cidade da corrupção. A palavra Corinto significa corrupto. Em Corinto estava o templo de Eros, deus do erotismo, e estava o templo de Afrodite, Diana dos Efésios, deusa da sensualidade. Vinha gente de até 1000 quilômetros dos redores. No mundo antigo, 1000 quilômetros é uma distância quase inalcançável, e que vinham para Corinto adorar Diana dos Efésios e adorar Eros. E ao redor do templo de Diana dos Efésios, diz o historiador, havia mais de 1000 prostitutas cultuais, porque aquela divindade era adorada com orgias. Eros era adorado com orgias. Ao redor do templo de Eros haviam centenas de sacerdotes cultuais, porque a adoração era feita com sexo. Como é que se identificava a sacerdotisa de Diana e o sacerdote de Eros? A sacerdotisa de Diana, ou Afrodite, tinha a cabeça raspada, e o sacerdote de Eros usava a cabeleira grande. Então presta atenção, Paulo chega em Corinto e prega. Aí a sacerdotisa do templo de Diana dos Efésios se converte ao cristianismo. Amanhã ela vai para o culto na igreja cristã em Corinto. A cabeça está raspada. Só que quando ela vem passando na rua, um adorador chega e diz: olha, eu vim aqui, quero pagar a minha oferta de adoração, porque nós vamos agora praticar sexo em sacrifício à divindade. E ela diz: não, comigo não.
eu me converti à fé, eu sou crente em Jesus. Acaba de nada disso, você está caracterizada como sacerdotisa do templo de Diana. Então Paulo diz, é bom que a mulher cubra a cabeça com um véu. A ideia era que ela fosse protegida dessas abordagens até que a cabeleira voltasse a crescer, para que ela não fosse mais caracterizada pelo ato de adoração ao templo da prostituição de Diana dos Efésios. Compreender esse contexto nos ajuda a discernir bem o que o escritor está dizendo. Então Paulo está orientando aquela igreja justamente devido ao cenário que eles estão vivenciando. Diz que você me entendeu. É importante conhecer a Bíblia, sim ou não? Por que Davi diz, preparais uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Não dá tempo para explicar. Por que ele diz, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda? O que ele está dizendo? Só compreendendo o contexto, ouvindo aqueles que conhecem a palavra um pouquinho mais, os mestres que se dedicaram a buscar na língua materna do texto, é que vão trazer luz para você compreender. Pastor, o senhor falou o Salmo 23, tem que explicar, vou explicar. Lá na frente, eu vou começar a pregar uma série de mensagens sobre os Salmos, aí vai chegar a vez do Salmo 23. Agora não dá tempo, mas em nome de Jesus, você quer conhecer a Bíblia? Leia, estude, se dedique, busque, pesquise, tenha fome. E eu vou encerrar. Quinto, para você conhecer a Bíblia: oração constante. Senhor, me faz compreender a tua palavra. Senhor, traz a mim o conhecimento que eu não consigo ter. Espírito Santo, me guia. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: quem quiser sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Tem um texto em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, que a maioria de nós diz que aquele texto é sobre orar de madrugada. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Isso é Deus dizendo que a gente tem que orar de madrugada. Tem até hino dizendo que de madrugada a fila é menor. Como se diante de Deus tivesse fila. Provérbios 8,17 é a voz da sabedoria. É a sabedoria dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Está dizendo: sacrifique um pouco do seu tempo na madrugada para buscar sabedoria. É óbvio que em Provérbios a sabedoria personifica Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Paulo diz que Cristo Jesus é a sabedoria de Deus manifestada. É fato. Mas se nós queremos compreender a palavra de Deus, é preciso pedir ao Senhor que nos ajude. Salmo 119, versículo 9, já citei e vou repetir: como purificará o homem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. O salmista está pedindo ao Senhor que lhe oriente, que lhe eduque. Salmo 73, versículo 16 e 17, Asaf diz: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Preguei aqui sobre Asaf um dia desse. Asaf entrou num conflito existencial sem tamanho.
E ele diz: eu busquei entender e não consegui. Mas quando eu não estava entendendo mais nada, eu entrei no santuário. E quando entrei no santuário, o Senhor me fez compreender. Entrar na presença de Deus em oração é o segredo para compreendermos aquilo que não nos está latente, para compreender o segredo daquilo que não está revelado. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 6: entra no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. O conhecimento de Deus se dá pelo estudo da palavra e pela oração. Terça-feira a gente vai continuar falando sobre as Sagradas Escrituras. O que vem aí, não sei. Mas eu sei que se você quiser compreender a Bíblia, sensibilidade espiritual, valorizar o ministério de mestres na igreja, dedicar-se à leitura, buscar conhecer um pouco da língua materna do texto e uma vida de oração constante, o Senhor vai abrindo caminhos, o Senhor vai te surpreender, o Senhor vai te fazer entender. Não queira conhecer a Bíblia só para esnobar, exibir-se, humilhar alguém que sabe menos. Tudo isso é bobagem, idiotice. Vou usar um termo bem babaquice. Queira conhecer para ensinar, para compartilhar, para contribuir, para orientar, para discipular, para ministrar na vida de outros. Outro dia um pastor chegou para mim e disse: eu quero lhe pedir perdão. Eu disse: mas pelo quê? Eu mudei o culto da minha igreja de terça para quarta, porque eu te ouço na terça, e o que você prega na terça eu prego na quarta, na minha igreja. Isso não me pede perdão. Isso é apaixonante. Se o que eu aprendo e compartilho morre comigo, não tem sentido. Se alguém repassa, se alguém reproduz, se alguém retransmite, eu estou indo onde não fui. O evangelho está chegando onde eu não posso ir. Isso, claro, aumenta a minha responsabilidade. Eu não posso pregar de qualquer jeito, porque o que eu digo aqui está sendo reproduzido ali. Mas isso é extraordinário, é lindo, é espetacular, é glorioso. E o nome de Jesus está sendo glorificado. Fica de pé, por favor. Queira a palavra. Pegue sua Bíblia, por favor. Pegue sua Bíblia. Vou até lhe dizer uma coisa, eu estou olhando aqui para ver se posso falar. Acho que posso. Está na moda, o pessoal não quer mais carregar a Bíblia, até porque é volume, né? Tem hora que não está. Aí a gente tem Bíblia no iPad, no celular. Mas sinceramente, cá entre nós, você não tem que fazer como eu faço não, mas eu gosto. Eu gosto. Gosto. Carregue sua Bíblia. Se você está só com o celular aí, segura ele representando a Bíblia, que tem um aplicativo aí que tem a Bíblia todinha, né? Tá bom. Ore comigo e diga para o Senhor agora: me faz amar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, desperta na tua igreja amor pela palavra. Os que me ouvem aqui, os que me ouvem através do culto online, os que ouvirão esta palavra depois, talvez muitos anos à frente, faz com que nós amemos a tua palavra, Senhor. Tem coisas nela que nos ofendem. Senhor, tem coisas aqui que nos ofendem, porque vão de encontro àquilo que nós gostaríamos, àquilo que nós queremos.
Mas, Pai, até quando a espada nos traspassa, é a espada do Espírito. Ela vem para queimar o mal que porventura ainda reina em nossa natureza. Aplica, Senhor, a tua palavra no nosso coração. E eu te rogo, Senhor, faz brotar neste lugar uma igreja apaixonada pela Bíblia. Faz brotar neste lugar uma igreja encantada com a palavra. Como disse Pedro, uma igreja que deseja, como recém-nascido, o leite materno. Senhor querido, que este culto de doutrina, que a escola bíblica seja, Senhor querido, o mais buscado pela tua igreja, pelo desejo de querer aprender. Que os nossos pastores, os nossos discipuladores, os nossos professores de escola bíblica se esmerem para conhecerem mais a tua palavra. Que a tua igreja tenha fome, tenha fome, tenha fome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder, estende a sua mão em direção à pessoa que está do seu lado e diz para o Senhor: ministra sobre ela, ministra sobre ele. Abre a mente do teu filho, abre a mente da tua filha, abre a mente, Senhor, em nome de Jesus.